Olá, meus amores! Trago hoje para vocês a ideia dessa capa para garrafão de 20 litros. Utilizei o tecido Oxford, certo? Para fazer a capa e o detalhe eu usei o tecido tricoline, gente. E os detalhes da costura eu fiz tudo na máquina Brother. Agora sigam aí com passo a passo, mas não deixe de dar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. O material que irei utilizar vai ser o Oxford branco, tricoline. E aí, gente, eu vou precisar de uma folha para eu tirar a medida do círculo, fita métrica, régua, tesoura e caneta. Primeiramente, eu vou tirar um retângulo, certo? Medindo 44 centímetros de altura por 94 centímetros de largura. Esse retângulo aqui, eu vou tirar ele no Oxford. Quando eu vou cortar o Oxford, gente, primeiramente eu gosto de marcar ele, certo? Eu vou colocar aqui a medida, por exemplo, eu tirei a medida, faço um cortezinho, pego um fio e puxo. No que a gente puxa, a gente consegue cortar o Oxford de forma que ele não vai ficar torto. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faço. Olha aí, observa que fica uma linha. E aí eu corto, faço o corte exatamente em cima desse espaço que ficou sem o fio que eu puxei. Então, a gente tem um corte preciso, certo? Então, assim, eu não vou mostrar para vocês como é que eu faço para recortar, porque o espaço aqui é pequeno, não dá para vocês visualizar direito, tá? Mas eu já tirei aqui, ó, meu pedaço do Oxford medindo 44 centímetros por 94. No tricoline, eu vou tirar uma faixa, tá? Medindo também 94 centímetros por 9 centímetros de altura. Já tirei a faixa do tricoline, certo? Ó, ela tem 9 centímetros aqui de altura por 94 centímetros de largura. Ou seja, é a mesma largura do pedaço do Oxford que eu tirei, gente. Na hora de cortar o tricoline, eu não puxo o fio, certo? Porque aqui também você não vai conseguir puxar o fio. Mas uma forma que eu utilizo bastante é no lado avesso do tecido, eu pego uma régua, certo? Você pode utilizar um lápis, caso você não queira riscar a caneta. Vou marcando o tamanho e vou passando os risquinhos. Depois eu passo uma linha reta e corto. Porque assim a gente vai ter uma linha precisa e a sua barra não vai sair torta. Ok, nós já estamos aqui, ó, com a faixa tirada, certo? E o pedaço do Oxford. Agora, a gente vai tirar a medida para a gente fazer a parte de cima. Caso você não for usar os pontos da máquina, no qual eu vou mostrar para vocês, você já pode tirar aqui também a medida de um barrado inglês, tá? De um passa-fita, que também fica bonito da mesma forma. Então, a gente vai fazer um círculo, tá? Medindo aqui, ó, de diâmetro 28 centímetros. Então, como é que eu faço, gente? Tô usando aqui uma folha, certo? Ó, de papel A3. Você também pode emendar aí 2 folhas de papel A4. Eu vou marcar 28 centímetros. Olha, eu vou pegar lá da margem e vou marcar aqui, ó, 28 centímetros. Eu tenho 28 centímetros aqui. Então, ó, se eu dividir ao meio, eu vou ter um raio de 14 centímetros. Então, eu vou colocando, ó, 14 centímetros, vou lá, ó, no 0 e faço um risquinho. Vou no 14 e vou marcando. Assim, ó, eu vou marcando pontos em toda a circunferência. Eu gosto de fazer assim porque às vezes quando a gente dobra a folha, às vezes a gente não consegue ter um corte preciso. Ok, depois que fiz todas as marcações, você pode até colocar mais próximo, se você quiser. E aí eu vou unindo, olha, um ponto no outro. Então, quanto mais próximo você colocar esse ponto um do outro, mais facilidade você vai ter de uni-los. Ok, a gente já está com o nosso círculo feito, certo? Exatamente com a medida que a gente quer. Esse daqui, ó, eu já cortei, que eu só fiz para mostrar para vocês. Coloco agora, ó, sobre o tecido
E geralmente eu gosto de passar a caneta em volta, porque eu tô trabalhando, ou lápis, tá? Porque eu tô trabalhando aqui na cor branca, então qualquer cor que uma tinta de caneta vai sobressair, você pode riscar a caneta. Ou você também pode colocar alfinetes. Eu prefiro colocar caneta porque o tecido Oxford ele é um tecido que ele vai fugindo assim no corte da tesoura. Então, quando a gente risca, fica mais fácil da gente acompanhar. Então, eu coloco o círculo e vou passando a caneta. Ok, já risquei. Aqui agora eu vou só acompanhando esse risco e cortando o nosso círculo. Ok, já estamos com o nosso círculo cortado, certo? Nós já estamos com o nosso material aqui pronto para a gente já iniciar a construção da nossa capa. Na parte da costura da capa, o primeiro passo que nós vamos fazer é colocar essa barra, certo? Aqui na parte de baixo. Então, eu coloco certinho aqui, ó, margem com margem. E vou colocando alfinete. Aqui você pode passar um linhavo, certo? Se você também conseguir, sem precisar colocar os alfinetes, também pode já ir direto na máquina. Porque antes de eu fazer o ponto, eu passo uma costura bem próximo mesmo aqui, ó. Ok, já alfinetei todo aqui na parte. Aí aqui na parte de baixo, né? Aí aqui agora nós vamos passar uma costura bem próximo aqui, ó, a margem aqui, certo? Uma costura reta. Para costurar a capa, gente, eu vou utilizar essa máquina Brother, certo? É a QB 9110. Ao ligar a máquina, eu tô usando aqui, gente, olha, é o pé J, certo? Porque é o de costura reta. Depois nós vamos trocar esse calcador aqui. Então, ó, geralmente eu coloco aqui no ponto 1. E observa que ele fica, na hora que a gente liga, ela já tem uma formatação, 2,5. Eu vou colocar aqui no 3. A linha que eu vou utilizar, aliás, que eu estou utilizando, essa linha sintética. E na parte de cima eu estou usando a cor vermelha, que combina aqui com os detalhes do tecido. E embaixo eu estou usando a cor branca. Aí eu começo a costura bem próximo mesmo, certo? Faço um retrocesso aqui, só para a linha não correr o risco de sair. E venho costurando, ó. Por que que eu faço essa costura, gente? Eu faço essa costura para que o tecido ele não saia do lugar na hora que eu vim com ponto decorativo. Mas caso você não for usar ponto decorativo, você for usar a sua máquina apenas na costura reta, você pode fazer diferente, tá? Aqui nesse momento você pode estar colocando um bordado inglês e depois colocar um passa-fitas. Sempre no YouTube a gente vê vários vídeos ensinando a colocar esses barradinhos, ou você pode colocar o barradinho aí da forma que você já tem costume de fazer. Cheguei no final, certo? Aqui o meu ficou na largura do tecido lá, sobrou um pedacinho, tá? Aí eu faço um retrocesso e tiro a agulha. Agora eu vou trocar, certo? O pé calcador. Vou colocar o N. E vou trabalhar. Primeiramente, eu vou trabalhar esse ponto aqui, ó, 82, tá? Olha, que é o ponto que eu vou fazer para passar na barra. E aí, quando a gente colocar o ponto 82, ele já vai dar uma formatação. Ó, 8, 2, né? Olha, 82. Então, ele me deu uma formatação aqui, ó, 0,4 e o ponto mais largo aqui, que é o 7. Eu vou usar essa formatação aqui mesmo da máquina. Já tirei todos os alfinetes. Aqui agora eu vou colocar bem no meio, aqui ó, onde separa a parte do tricolinho aqui para a parte branca do Oxford.
mostrar aqui, ó, pra vocês como é que tá ficando, certo? Ó, e assim, ó, a gente vai fazendo até fazer em toda a barra. Já terminei, ó, já fiz em toda a barra. Cheguei aqui no final, ó, eu só cortei a linha porque depois é que eu vou fazer essa costura aqui. Agora eu vou fazer mais 2 pontos decorativos aqui nessa partezinha de cima. Nessa hora eu procuro manter a costura reta, certo? Para que esse ponto não venha sair torto. Nós usamos o ponto 82, certo? Agora eu vou usar o ponto 71. Então eu venho aqui, ó, baixo, certo? Ó, por 7 e baixo por 1. Eu vou usar o ponto 71 e observa que eu ainda tô usando aqui o pé calcador, o número é a letra N. Gente, eu esqueci de mostrar aqui, ó, geralmente, ó, quando eu vou fazer esses pontos decorativos, eu deixo aqui meu ponto no 2, certo? 2, aqui mais do 2 um pouquinho. Aí nessa hora, ó, observa que a programação da máquina, ela deixou o ponto máximo, que é o 7, que eu também vou deixar. Agora aqui, ó, ela colocou 1.6. Eu vou aumentar, certo? E vou colocar em 2. Porque eu quero que essas florzinhas aqui, elas ficam mais distantes uma da outra. Vou colocar o pano novamente aqui na máquina. E como é que eu faço para eu medir uma distância? Observa que essa margenzinha daqui, ó, do lado do pé, eu vou colocar aqui para ficar, ó, bem próximo, mesmo, ó, encostada no ponto que eu fiz anteriormente. Então, é essa linha reta aqui o que eu vou tentar fazer, que é sempre esse ponto aqui, chegando aqui, ó, bem próximo, encostando mesmo aqui no pé. Aí eu coloco lá no início e começo a fazer o ponto. Olha, eu sempre vou observando isso aqui, ó, eu vou olhando para cá, certo? Para não deixar esse ponto afastar, certo? E nem entrar para debaixo do pé, para que eu mantenha a mesma distância. Observar, olha, como que tá ficando o ponto, tá? Observa que eu coloquei a distância 2, ó, para que essas florzinhas ficassem mais distantes uma da outra. E assim a gente segue, tá? Até o final. Ok, terminei de fazer o ponto, certo? Observa que eu mantive em uma linha reta. Para isso, ó, eu sempre observei, ó, a distânciazinha que esse ponto aqui, ó, ele tava bem próximo ao pé da máquina, ao pé calcador, certo? Eu não deixava nem entrar e nem afastar. Agora a gente vai fazer um outro ponto. O ponto que eu vou utilizar agora vai ser o ponto 77. Então, aqui vou colocar o 77. Observa, ó, que ele também me deu o comprimento total, certo? E aqui ele colocou 0.4. Eu posso colocar, ó, maior um pouquinho. Vou deixar porque eu quero que ele fique mais largo um pouquinho. Mas também eu poderia deixar no 4, que também ele fica bom. Aí vai ser da mesma forma. Eu vou colocar o tecido na máquina. E aí, como é que eu faço para que ele fique em linha reta? Eu faço da mesma forma. Eu vou pegar aqui, ó, esse riscozinho das pétalas que foi se formando, ó, e encostar ele aqui no pé. Então, não vou deixar ele nem entrar e nem se afastar. E daí eu mantenho a mesma distância.
Olha só, tá ficando assim dessa forma. E assim a gente vai fazendo até o final. Ok, já terminei também, ó, a partezinha aqui do outro ponto, certo? E aí eu vou ficar mesmo só nesses 3 pontos aqui. Depois eu vou fazer um outro ponto aqui pra gente poder fazer a partezinha aqui de baixo, esse acabamento aqui, certo? Da parte de baixo, que eu ainda não fiz a costura. Mas antes de fazer esse acabamento aqui, gente, eu vou fazer uma barrazinha aqui dos 2 lados, certo? Você pode passar aqui na overlock, caso você queira, fazer virar só uma vez e vir fazendo um ponto zigue-zague. Ou você pode ir dobrando aqui, ó, fazer uma dobrazinha uma vez, uma segunda dobra e passar uma costura reta, certo? Eu vou fazer isso aqui agora ali na máquina, lembrando que como a gente está trabalhando na Brother, a gente vai trocar o pé calcador e vou colocar o pé J, que é o pé de costura reta. Eu não vou mostrar para vocês porque não tem necessidade, porque vocês já sabem fazer essa barrinha aqui, certo? E aí a gente faz ela dos 2 lados. Gente, ó, eu fiz as 2 barrinhas, tá? Nessa hora aqui eu troquei a linha. Lembra que eu tava trabalhando na parte de cima com a linha vermelha? Só que aqui eu troquei, certo? Porque senão não ia combinar. Gente, eu quero mostrar pra vocês também como é que fica aqui a parte de dentro. Lembra que eu coloquei lá na máquina o ponto depois do número 2, para que fique a linha passando mais para a parte de trás, a vermelha, certo? Do que a branca ir para a parte da frente. Para que não fique, porque eu quero que aqui na parte da frente fique totalmente a linha vermelha. Por isso que eu coloco o ponto mais apertado, para que esse vermelho venha mais para trás, certo? E não o branco ir para frente. Então, eu fiz, ó, as barrinhas dos 2 lados. Antes de prender aqui naquela parte de cima, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer também um detalhe aqui na parte de baixo, usando esse mesmo ponto. Aqui agora, lembra que eu coloquei 44 centímetros? Já coloquei esses 44 centímetros, certo, gente? Passando, para que aqui agora, olha, eu vou utilizar 1,5 centímetro, tá? Eu vou usar 1,5 centímetro aqui e vou fazer esse bicozinho aqui, ó, pegando esse 1,5 centímetro para eu cortar. Por que eu não vou colocar bem na beiradinha? Porque daí pode que empurre o pano, certo? Ó, não dê certo, e aí por isso que eu deixei esse centímetro passando. Que esse ponto aqui é o ponto número 30, aliás, 77, tá? Eu não vou mostrar para vocês, certo? Porque como eu já fiz ele aqui, eu vou usar a mesma formatação que eu fiz para fazer aqui, é a mesma formatação que eu vou usar aqui na parte de baixo. Ok, fiz aqui, ó, todo o ponto, certo? Ó, o mesmo ponto que a gente fez aqui em cima, eu fiz aqui embaixo, certo? Ó, com a mesma formatação. Que agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar bem próximo a esse ponto. Só que eu tenho que ter muito cuidado para não cortar o ponto. Eu não posso cortar a linha, certo? Ó, eu vou cortar bem próximo. Ter cuidado no início, porque é a parte da barra, né? Ela é mais dura pra gente cortar. Eu vou cortando. Que eu vou cortando devagar mesmo. A gente pensa que demora, mas rapidinho a gente já tá com a barra toda cortada. Depois que eu termino de cortar, gente, que eu termino de fazer a capa, certo? Eu passo termolina leitosa nessa barra aqui. Porque, embora a gente corta, mas às vezes pode ficar algum fiapinho, para não ficar desfiando, eu gosto de passar. Até porque ela não vai desfiar aqui nessa parte do ponto, né? Termolina leitosa, gente, algumas pessoas até me perguntam quando eu falo sobre ela aqui no canal, tá? Ela é um impermeabilizante, que a gente compra ela nessas lojas de aviamento, e ela é baratinha, viu? Ela não é cara, não é um produto caro. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês, ó, essa aqui que é a termolina leitosa, certo? Ela é da Acrylex, e eu geralmente compro esse vidrinho aqui de 100 ml, tá? Eu não sei se tem ela em outro tamanho, eu geralmente compro nesse tamanho, tá? Observa aqui no lugar onde eu comprei, ó, ela foi R$7. E dá pra eu usar em vários trabalhos. Já terminei de cortar,
certo? Toda a barra. Aí depois que eu terminar, aí eu passo a termolina leitosa, gente. Eu passo ela sempre com um pincel e depois que eu termino, eu lavo esse pincel. Ela vai, além de impermeabilizar aqui, esse barradinho que fica aqui ainda do tecido, também ela vai impermeabilizar essa linha, tá? E também evitar de estar rompendo futuramente. Agora, nós vamos fazer a parte de cima. Aí eu vou mudar o pé da máquina novamente para o calcador J, certo? E mudar a linha, porque agora nós vamos voltar a trabalhar com a linha branca. E aí, eu vou prender essa partezinha aqui, nessa parte de baixo. Como é que eu faço? Vou pegar aqui, ó, o lado do avesso, certo? Vou colocar aqui sobre a beiradinha do círculo. E aqui eu vou vir passando uma costura. Aqui, ó, de aproximadamente 1 centímetro, certo? Não coloque muito na beiradinha, não, porque depois pode sair, como o Oxford, ele desfia com facilidade, então você não coloca muito na beiradinha. E também não vai colocar muito largo, certo? Porque senão a sua capa pode ficar apertada. Lembra que a parte de cima de um garrafão, ela é de 28 centímetros. Então, eu usei os 28 centímetros, porque eu quero que essa capa, ela fique bem apertadinha. Se você vai usar um outro tecido que não seja Oxford, que esse tecido ele pode diminuir com a lavagem, então você pode colocar 1 centímetro a mais, certo? Fazer ela com 29 centímetros. Eu falo aqui esse diâmetro aqui, certo? Tô fazendo com o Oxford porque o Oxford ele não vai diminuir com a lavagem. Então, eu coloquei exatamente 28 centímetros. E aqui, ó, eu vou colocar, certo? Ó, bem próximo, e vou passar uma costura reta, certo? Ó, vou vir passando uma costura reta aqui, ó, de aproximadamente 1 centímetro, meio centímetro, mas não muito na beiradinha. E venho passando, ó. Aí, eu vou colocando a partezinha de cima e vou girando, ó, de acordo o círculo. Vou girando e vou costurando, certo? Isso até eu completar toda a volta. Eu vou marcar aqui com o alfinete, só para vocês verem, entender o que vai acontecer. Certo? A gente vai vir costurando, não vou mostrar essa costura na máquina, tá? Depois eu mostro para vocês, porque é ruim tá mostrando ali na máquina. Olha, eu vou vir costurando, isso até eu completar toda essa volta. Ok, ó, completei a volta, ó, observa que eu vou chegar aqui onde a gente iniciou. E exatamente, ó, essa parte aqui, ela vai passar, entendeu? Não é para dar certinho assim, não, é para ela passar, ó. Aí, você chegou aqui, aí você vai continuar colocando essa beiradinha aqui em cima, certo? E vai continuar a costura até terminar. Geralmente, ela vai passar um tanto assim, ó, tá? Aí, vai colocar aqui por cima e vai costurar. Chegou aqui no final, você vai fazer o arremate. Gente, antes de eu prender, eu vou lembrar uma coisa para vocês. Se caso vocês for fazer uma pintura na capa, tá? Antes de você prender a parte de cima, você já faz essa pintura, tá? Você vai marcar o meio aqui. E aí, ó, marcou o meio e é aqui nessa parte é que você vem e faz o desenho, faz a sua pintura, tá? Eu, no caso, eu não vou fazer a pintura porque eu quero terminar logo a capa. Mas depois, eu posso fazer a pintura depois da capa pronta? Posso. Só que no caso, ela fica mais difícil um pouco, porque como ela é circular aqui, ela vai ficar fechadinha. Então, fica mais um pouco difícil você tá abrindo. Mas dá também para fazer. Mas é mais complicado um pouco. Então, por isso, geralmente quando eu faço a pintura, eu faço primeiro, deixo secar, aí que eu prendo essa parte de cima. Ok, já prendi aqui, ó, uma na outra, certo? Ó, aqui é o lado de cima do círculo, aqui é a parte de baixo. Ó, observa que eu tô do lado avesso da capa. Aqui agora, ó, eu posso ir na overlock e passar overlock, certo? Só que no caso eu vou passar o zigue-zague mesmo. Você vem e passa o ponto zigue-zague, tá? Aqui na máquina Brother também, eu gosto de todas as máquinas tem um ponto zigue-zague. Você coloca um ponto próximo um do outro, que seja um pouco largo, que ele vai prender bem isso aqui. Ou você pode passar logo na overlock. Ok? Eu passei o ponto zigue-zague em volta de toda
a costura, posso ir tirando esses fiapinhos que ficou, certo? Quando a gente passa no overlock, a gente já deixa tudo mais limpinho, né? Agora eu vou virar, certo? E nós estamos com a nossa capa pronta, tá? Você pode passar aqui, caso você queira dar uma baixadazinha na costura. Olha só, aqui a parte de trás, ó, observa como ela trespassa, certo? A gente veio com a costura, iniciou, veio com a outra parte aqui e sobrepõe, tá? Como eu falei da agora, caso você aumente 1 centímetro aqui a mais, é interessante que essa parte também você aumente um pouquinho, tá? Para que ela fique aqui uma partezinha sobre a outra. Pode aumentar até, se aumentou 1 centímetro aqui, pode aumentar uns 2 centímetros na largura desse barrado. Gente, depois eu passo, tá? A termolina aqui, não preciso eu mostrar passando pra vocês, eu só pego um pincelzinho e vou passando, ela é bem líquida, tá? Eu vou colocar agora a capa ali no garrafão e vou tirar foto pra vocês verem o resultado final, gente. Ok, gente, vejam aí as fotos da capa no botijão, espero que vocês tenham gostado, que vocês tentam aí reproduzir na casa de vocês. Vocês podem também estar usando outra cor de Oxford, não precisa ser necessariamente ser o branco, tá? E vocês podem também estar fazendo a pintura, como eu falei para vocês, como também vocês podem estar fazendo o aplique nessa parte do tecido. E no caso, se vocês forem usar um outro tecido que não seja Oxford, cuidado com aquele tecido que ele não vai diminuir com a lavagem, tá? Porque daí pode ficar apertado no botijão depois. Vou mostrar para vocês, olha, essa outra ideia que eu fiz. Nessa daqui, ó, eu fiz uma pintura de girassóis, combinando com a barra que eu coloquei. Mas daí é como eu falei, se vocês não quiserem fazer a pintura, se não sabem fazer a pintura, podem fazer um aplique, tá? Podem colocar um fuxico, ou pode fazer um aplique mesmo com a máquina ou com a mão, certo, gente? Que também vai ficar muito bonito. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias, que não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, sem se inscrever no meu canal, tá, gente? Que eu fico muito agradecida. Um abraço a cada um de vocês.